Fala aí galera, eu sou o T e prepare-se para ser consumido pela melodia do ritmo ragatanga no formato de Yu-Gi-Oh! E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para começar a falar com vocês sobre as novidades da coleção de LED, Legacy of Destruction, que vai dropar na semana que vem, tá pertinho, e o formato vai dar uma mudada depois da mudança que tivemos na banlist, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Pois é, e dentre as cartas que vem nessa coleção, tem decks novos que estão vindo, sim, tem um Tenpai Dragon e tal, mas tem também suportes que estão vindo para decks que já existem, de fato suportes, naquela mesma vibe de sempre, tentando pegar um deck que é um pouco mais antigo, lançar cartas atuais para deixar o deck no ano do seu lançamento, ou seja, transformar ele em um deck de 2024. E o que é ser um deck nesse ano atual, você me pergunta? É simplesmente fazer com que o deck tenha o One Card Play. Tendo o One Card Play, ele vai usar menos carta da engine. Usando isso, tendo o One Card Play, usando menos carta da engine, fazendo uma jogada forte, você tem espaço para usar muita tech card. Então, é mais ou menos isso que esses suportes fizeram. E olha, eles fizeram com competência. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o deck de Melodious, que está recebendo suporte na coleção de LED. E quem sabe pode ser mais um competidor aí no metagame. Claro que o Snake Eye não foi capado, mas quem sabe ele pode tentar fazer algo no formato. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e ficar de bem com a vida. Quando a coleção de LED chegar no Brasil, se ela chegar ainda em 2024 e estiver disponível na TCG Network, eu aviso para vocês porque vocês vão poder comprar suas cartas, obviamente usando o meu cupom para ganhar 5% de desconto na sua compra. Você não é trouxa, na verdade você é, porque você tá comprando carta de Yu-Gi-Oh! Mas se você for trouxa e idiota e comprar carta de Yu-Gi-Oh! Seja trouxa e idiota comprando carta de Yu-Gi-Oh! Na TCG Network, usando o meu cupom e ganhando desconto, pra você ter a ilusão de que você não tá gastando muito dinheiro nesse jogo ceboso e que não vai te retornar absolutamente nada no final. E quando você morrer, você nem pode levar as suas próprias cartas pra duelar com Deus. Mas, enfim, acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's freaking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela temos um esboço de uma decklist a ser usado para o deck de Melodious, tá? Então, vamos fazer aquela separaçãozinha bem básica. O que vem de novidade para esse deck? As novidades estão em volta dos pêndulos, né? Que temos aqui 2 pêndulos que foram lançados, monstrinhos de main deck, e de monstros só tem elas. Só esses monstrinhos de main deck é que foram lançados. No main deck ainda temos uma Spell, e sim, só isso foi suficiente para transformar o deck em outra coisa. E para além disso, você tem também 2 fusões no extra deck. São poucas cartas, e por serem poucas cartas, você já imagina o que elas precisam fazer para tentar deixar o deck tão pra frente, né? Já que ele é um deck bem ruim antes dessas cartas. Elas têm que ser roubadas, e é isso que elas são. Agora, vamos tentar voltar um pouquinho para entender como que era o deck de Melodious. Basicamente, ele recebeu um suporte há um tempo atrás, né? Que foi lançado inicialmente o Melodious, que é um deck de Arc 5, um deck de anime. Depois lançaram uma nova levazinha de suportes, que tinha até cartas interessantes, mas que não fazia nada. E agora é que lançaram, de fato, as cartas que deixam como sendo um deck jogável, um deck competente. E qual era a proposta do Melodious? Eu não sei nem se esse deck brincou no Duel Links, por exemplo. Sinceramente, eu não sei, então não vou me arriscar a falar alguma coisa aqui. Porque ele tem a vibe do deck, né? Ele tem a vibe do deck de Duel Links. Eu não sei se essa música tá muito baixa, essa desgraça. Deixa eu ver aqui como é que tá sendo. Não sei, acho que não. Tá bom, vai ficar assim mesmo. Bom, então o que o deck fazia antes? Basicamente, os Melodious aqui, eles jogavam em volta de tentar fazer um soft lockzinho no oponente, que consiste em tentar deixar os teus monstros inafetados, intargetados e intargetáveis, transformando a palavra em inglês em português, poggers, e não morrendo por a batalha, efeito, nem sofrer alvo. Basicamente era isso, cara. Não tem um lock de fazer special, de impedir o oponente de fazer special summon, não tem uma floodgate, não. Mas ele tenta proteger os próprios monstros, né? Você tem, por exemplo, aqui a Sonata, tudo isso aqui é cartas que já existiam, que se você controla o Melodious, você pode fazer summon dela da tua mão. Enquanto esse special invocado card está no campo, todas as falhas que você controla ganham 500 de ataque e defesa. Isso tenta dar um boost para os teus monstros. Mas além dela, nós temos também aqui a Elegy, que ela diz que se esse card for special invocado, caralho, ela tem um efeito contínuo, né? Que é special invocado Melodious não podem ser destruídos por efeitos. Não podem ser destruídos por efeitos. Eu esqueci de falar que é o outro efeito contínuo dela aqui, né? Cadê? Ela não tem outro efeito, na verdade não é ela. Agora, deixa eu ver.
Na verdade, a Arya, né? Perdão, a cara das meninas são bem parecidas. A Arya é o outro monstro que também te deixa dar soft lock, que é o seguinte: monstros que você controla não pode ser targetado por efeitos ou destruídos por batalha. Então, a Arya não deixa eles serem alvos e não deixa eles serem destruídos por batalha, tá? A Elegy simplesmente não deixa que os monstros que você controla serem destruídos por efeitos. Não morrem em batalha, não sofrem alvo e não morrem também por efeitos. Então, basicamente, esse é o soft lockzinho que você faz. E o deck meio que era nessa vibe. Aí você tinha as fusões, né? Que era basicamente essa mina aqui, a Bloom Diva, que ela tem um efeito que de não morrer, como se fosse uma Yubel, ela bate e dá o dano. Tá, incrível. Tinha também essa menininha aqui, né, que era a Bloom Prima, que ela tenta bater pelo número, ela bate de novo, né, ela bate 2 vezes, e quando ela morre, ela é usada como material, na verdade, quando ela é mandada pro cemitério, ela foi invocada por fusão, é mandada pro cemitério, você recicla uma Melodious. Então assim, nada demais. Um tempo depois das cartas originais de Melodious, nós tivemos o lançamento do Ostinato, que essa sim, é uma carta com potencial gigantesco. O Ostinato foi lançado... não era na época de Branded Fusion, Fusion Destiny, se não me falha a memória. Talvez o Fusion Destiny já existisse, mas não fazia nada de interessante. Então o Ostinato era mais uma dessas cartas que estava vindo na vibe de tentar deixar você fazer um Shadow Fusion. Até então, só o Shadow Fusion fazia isso. O Fury Fusion tinha sido banido há um tempo atrás, voltou com errata, e aí o Shadow Fusion fazia, mas o Shadow Fusion precisa que o oponente tenha um monstro do extra deck. O Ostinato não. Ela diz que se você não controla monstros, você pode fazer a fusão de um Melodious usando simplesmente 2 monstros só, da mão e o deck como material. Só que, durante a end phase desse turno, você destrói o monstro que foi Fusion invocado por esse efeito. E, se todos os materiais de fusão estão no cemitério, você faz summon deles de volta. Então, uma coisa que você precisava juntar peças, Ties of Breath, esse tipo de coisa, pra poder jogar de Melodious, essa carta te ajudava, porque você dava ela, fazia uma fusão qualquer e passava o turno. A fusão morria e você usava como material justamente as meninas que dão lock, né? A Arya e a Elegy. Deixava elas no campo lá e boom, deixa lá, mano. O cara não vai poder dar alvo, não vai poder bater. É claro que isso é horroroso, mas era uma estratégia da época, né? Basicamente. E isso não chega a lugar algum. Para além disso, você tem um link também que tinha sido lançado antes, que é feito com 2 fadas, genérico por tipo. E se ele é link invocado, você pode descartar uma carta e fazer summon de 2 Melodious com níveis diferentes do deck na carta que essa zona ponta para em posição de defesa. Então beleza, só que ela loca. Você não pode fazer summon de monstro no turno que ativa esse efeito, exceto de Melodious. Basicamente isso. E se um Melodious monstro que essa carta aponta ataca, seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos até o fim da Damage Step, basicamente tentando dar uma propriedade pra você conseguir bater com essa menininha aqui e tentar dar o dano. Ou seja, nada muito bom, é tudo horroroso. Então, essa é uma das cartas que existiam. Mas você pode ver que tem coisas boas. Esse link é bem bom, o Ostinato é bem bom. E o deck tinha uma carta que era essa aqui, ó, que é o Solo, que ela diz que se você não controla monstros, você pode fazer summon de um nível 4 ou menor Melodious do teu deck. Mas você só pode fazer summon de Melodious no turno que você faz jogada via essa carta. Então, tem coisas boas. Agora, não tem ninguém bom pra você invocar. Não tem. Aí é que as cartas novas entram, tá? Agora a gente entra nos novos suportes. Começando pela Refrain. É o seguinte, detalhe também que é importante, o nome delas são importantes, porque pra você poder fazer as fusões, você precisa de uma Melodious Maestra. Nessa decklist que eu tô te mostrando, ela não é maestra, essa também não, essa também não, essa também não e essa aqui é. Então basicamente as Melodious Maestras são as que são as maiores, né, de main deck, são as que tem um nível mais alto, e as fusões também contam como maestra. Na verdade, essa não é maestra, e essa aqui também não é maestra, então você precisa dos Melodious ruins. É importante lembrar disso, porque os materiais são importantes. Agora, os novos monstros que vieram já começa por aí. Elas são maestras. Então, pelo menos essa aqui é maestra, né? Então, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente chega lá. Agora vamos pro pêndulo. Assim como toda carta pêndulo, tem um efeito na escala e um efeito de monstro. O efeito dessa carta você pode escolher um Melodious Fusion que você controla, mande o Melodious do deck pro cemitério, e se fizer, o monstro ganha ataque igual o nível do monstro enviado vezes 200. O que não importa, você quer dar um Foolish, e foda-se. Esse Foolish, os monstros que são enviados pro cemitério fazem alguma coisa? Não. Mas a gente consegue buscar o monstro invocando ele pro campo dessa forma, o que é muito importante. Agora, o efeito de monstro. Esse monstro é bom, porque se ele é normal ou special invocado, você vai poder adicionar um Melodious monstro deck pra tua mão, exceto ela mesma. Pronto, uma carta que, oh meu Deus, absolutamente todo deck tem. Esse deck não tinha, agora você tem. Se ela é normal ou special, você pega o monstro Melodious deck pra tua mão. Um efeito bem idiota, bem simples, mas que é vital pra um deck ser interessante, né? Se o Melodious Fusion é special invocado no campo, enquanto essa carta tá face up no teu extra deck, você pode colocar ela de volta na tua Pendulum Zone. Então, ela tá no campo, ela dá efeito busca alguém, você tenta fazer alguma fusão
ela vai pro extra e ela volta na escala. Exatamente igual o Super Heavy faz, né? O Akaush Pêndulo, que ele é usado como síncro e volta pra escala. A mesma porra. Agora nós temos a outra menina, e essa menina também é bem interessante. Você não pode fazer pêndulo de monstro, exceto de monstro de luz. Mas o efeito é que se você tem um outro Melodious na tua outra escala, que é essa rapariga aqui, você vai poder adicionar uma Spell ou Trap do deck pra tua mão. Uma Melodious, né? Spell ou Trap do deck pra tua mão. Então beleza, você conectou tudo. Qual é o lado estranho? Ostinato não é Melodious. Então essa menina não pega a Ostinato, porque ela não tem Melodious no nome. Mas tudo bem, é um efeito que pega uma Spell Trap do deck. Bom, qualquer uma. Ah, o solo também não é Melodious, tá? O que é muito chato. Mas tudo bem. Agora, o efeito de monstro. Se esse card foi adicionado pra tua mão, exceto por comprá-lo na tua normal draw, ou seja, mais uma vez, um Snake Eye Pop, você vai poder revelar essa carta e fazer summon de um nível 4 ou menor Melodious monstro da mão ou cemitério. Não é ela que se invoca. Você traz um Melodious da mão ou cemitério. Tá? Então ela continua na tua mão. Adicionou pra mão, efeito dela. Invoquei alguém da mão ou cemitério. Ela fica na minha mão pra eu poder colocar na escala e buscar uma spell. Isso é muito bom, muito forte. Pra além disso, ela tem o mesmo efeito da outra, né? Que se um Melodious fusão é special invocado no teu campo enquanto essa carta tá face up no extra, você pode colocar ela de volta na tua Pendulum Zone. Detalhe, ela não tem que ser usada como material. Ela pode ser linkada, tá no extra, ou morrer em batalha, tá no extra. Se você conseguiu fazer uma fusão, ela dá efeito e volta pra escala. E tenta te dar um pouco mais de fôlego depois disso. Um problemão é que nós temos pouquíssimas Melodious, né? Spells. Então, e Trapping também a gente não tem pra fazer uma defesa. Tem essa Trap aqui, que é a Melodious Illusion, que escolhe um Melodious que você controla. Nesse turno, o monstro é inafetado por efeito Spell Trap e ele pode fazer um segundo ataque. Ou seja, é uma carta de anime. Então, esse deck tem um problemas desse, sabe? Porque ele tem cartas que tentam fazer a dinâmica do jogo de anime andar, o que no TCG não funciona. Aquela trap é uma coisa horrorosa, mas na dinâmica de anime, com o roteiro scriptado e feito para que tenha jogo, aquilo ali funciona, mas falta cartas. A gente tem uma carta para buscar, que é a Melodious Concerto. Aí sim, temos uma carta boa para chegar. Ela diz que você faz fusão de uma fada do extra deck, usando o monstro na mão ou campo, ou Pendulum Zone como material. Então, você já deve ter entendido. Se você tem as duas escalas aqui, você pode dar a concerto e fundir as escalas como material para fazer uma fusão. Nisso, uma fusão é special invocada enquanto ambas as escalas estão no extra deck e elas voltam. Isso não é novidade, já tem uma spell de pêndulo que faz fusão usando as escalas como material, né? Uma spell que tem pêndulo no nome e faz fusão, já existe isso no Predaplant, já tem isso, então não é novidade pra ninguém, mas tá sendo implementado aqui e é bom, porque é economia de cartas, né? Imagina, você já deu normal sumo da tua pêndulo pequenininha, que já buscou alguém, que já foi pro extra, que já voltou, na verdade era isso, né? Ela tinha que voltar. Você já buscou com a carta com ela, e aí ela volta, e essa menina aqui você adicionou, e ela já buscou alguém e ela volta pra você poder pendular e fazer mais summons, o que é importante pra você poder fazer o soft lock além do que o deck já quer fazer. Então é basicamente isso aqui. Agora vamos às coadjuvantes do main deck, né? Você tem aqui a Cannon, que se você controla um Melodious, você pode fazer o summon dela da tua mão, você pode somente fazer o summon dela uma vez por turno dessa forma, e você pode escolher um Melodious monstro que você controla e mude a posição de batalha. Nada demais, mas ela se invoca da mão. Ela só pode ser invocada uma vez. Essa aqui, por outro lado, não pode. Quer dizer, ela pode se invocar quantas vezes você quiser. Porque se você controla um Melodious, você pode fazer summon dela, além dela dar ataque pros amiguinhos. Então ela é importante porque ela entra, se você tiver todos, ela entra igual um Six Samurais, né? Então, essa aqui são algumas das coadjuvantes. Para além disso, nós temos a área, né, que só serve para poder dar o lock. É isso, ela serve pra isso. Ela é muito ruim de se comprar, mas ela serve pra dar o lock. Você tem também a Elegy, que também só serve pra dar o lock, mas pode ser importante. E aí nós temos a Soprano, que ela é boa, porque quando ela é special invocada, você pode escolher um Melodious no teu cemitério e pega de volta pra mão. Beleza, guarda recurso ou então mais volume de jogo para eu poder chinelar em cima do amigo. Mas ela tem um outro efeito que ela faz fusão usando o material da mão ou campo. E aí é isso, né? Ela é uma poly no campo. E ela faz uma fusão e você ganha uma fusão dessa forma. Temos também a outra menininha aqui, que é uma Melodious Maestra, que é importante, mas ela diz que você pode escolher uma fada luz no cemitério e pega pra tua mão simplesmente isso. Ok, e aí pra finalizar temos também a Tantan, que tem bons efeitos. Na verdade ela tem um bom efeito, que se ela é special invocada enquanto você controla o Melodious, você pega uma poly do deck pra tua mão, e se ela é mandada pro cemitério, ela dá ataque pro Melodious que você faz e dá dano no oponente. Ok, dá pra ganhar no tempo também, né? E aí você pega a fusão substituta só, que você pode usar pra fazer fusão, mas não chega a fazer falta não. Mas a fusão substituta é melhor do que a poly, porque no cemitério você recicla uma fusão e compra uma carta. Então esse aqui são os monstros de main deck, tá? E daqui a pouco vocês vão ver eles em ação. Agora vamos pra
fusão, pra poder completar a porra toda. A Schuberta é uma carta que já existia, feito com 2 melódios, genérico, não tem que ter melódios maestra, e ela é uma maestra, o que é bom, tá ligado? Então, quando tem esse tipo de... Isso aqui lembra muito os Unchained, que vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco, né? Que faz uma diferença. Essa menina aqui, que é o boss, ela precisa de um melódios maestra, mais 2 ou mais melódios. Mais 2 melódios monstro, perdão. Então, se os meus monstros bons não são melódios maestra, fica difícil. No Unchained, você precisa do Unchained Soul para fazer os monstros. Mas os Unchained pequenos não são Unchained Souls. Os Unchained Souls são os monstros ruins antes do lançamento das novas cartas, né? Você tinha o cachorro grandão, o Abominable, que é grandão e é ruim de colocar no campo. Como que eu vou fazer os meus links, tá ligado? É muito chato. Então, a Yama, que é feito com 2 fiends qualquer, ela é tratada, tem um nome, né? Unchained Soul. Mudou tudo. Isso conecta a porra toda. Por exemplo, tá? Além do Charvari e do Ray, se eu não me engano, seria em Soul também. Aqui é parecido, porque a gente tem a Schuberta, que é bom, ela tem o efeito que dá de Crow em até 3 cartas. Ok, isso é bem forte. Inclusive, nesse deck, você pode fazer aquela jogada que eu falei no vídeo de ontem, né? De fazer a Banshee. Faz a Banshee pra poder pegar o Nemesis e fazer um Colossus da vida, tá ligado? Você pode fazer um Colossus, ou você pode pegar um Protoss, deixa eu botar aqui o Nemesis, porque você consegue fazer um nível 4 qualquer se você não se locar, e pra não se locar você não pode passar pelo Link ou pelo Ostinato. Então, o Ostinato loca? Eu não lembro. O Ostinato não loca. Mas tem outro monstro aqui que loca que eu esqueci completamente. Mas o Ostinato não loca. Mas você pode fazer, por exemplo, uma Banshee, pegar o Nemesis e aí você escolhe o que você quer fazer. Você pode pegar o Nemesis verde, por exemplo, e a Schuberta pode banir as suas cartas do cemitério e fazer Colossus. Ou você pode pegar o Protoss e matar o Nemesis Flag que ficou no campo e boom, você dá lock no oponente. O deck pode fazer isso se você quiser, tá? Não sei se precisa, mas se quiser pode. Agora vamos aos monstros de fusões novo. Essa aqui é a baixa, né, que é uma Melodious maestra. Ela é feita com 2 Melodious genérico. Boom! Já tem aí a correção do deck build do que você precisa fazer. Não preciso de mais Melodious maestras horrorosos no deck. Eu preciso chegar apenas nessa menina aqui, que ela é muito boa. Os seus Melodious Fusion efeitos ativados não podem ser negados enquanto você controla esse Fusion invocado card. Fusion invocado, não pode ser Special invocado, é Fusion invocado. O oponente não pode responder. Tá, para além disso, se ela é Special invocada, não Fusion invocada. Agora é diferente, se ela é Special invocada, você pode fazer summon de um Melodious do teu deck. Simplesmente qualquer Melodious do deck. Se esse card é mandado do campo pro cemitério, você pode escolher o Melodious no cemitério e faz summon dele. Então essa menina é muito boa. Ela entra, traz uma do deck, ela sai, ela traz uma do cemitério. É muito bom. Então essa fusão aqui é o que conecta tudo. É o que faz o Ostinato ser bom, é o que faz as novas cartas serem boas. Sem ela, nada disso seria tão bom assim. É isso que ajuda e ajuda demais, tá? Pra finalizar, nós temos a outra fusão, que é essa menina aqui, a Flowering, que ela é feita com Melodious maestra mais 2 Melodious. Ela é um pouco cara, mas a Concerto te ajuda a usar as escalas como material. Então, ela tem um efeito Quick, que você pode banir quantos Melodious que você puder, até a End Phase. Então, na End Phase eles voltam, tá? E aí você pode retornar cartas que o oponente controla pela mesma quantidade. Isso é bem interessante. E uma coisa que é interessante é que você não precisa voltar as cartas do oponente pra mão, mas você pode banir os seus Melodious até a end. E como que isso me ajuda? Te ajuda não tomando Nibiru. Porque se o cara te dá um Nibiru com o campo vazio, você pode dar efeito, foge com todos os Melodious, e aí o Nibiru não vai tributar ninguém, logo o Nibiru não se invoca, e mesmo que ele não tenha cartas no campo, você não precisa voltar e continua banindo teus bichos. Como é só até end phase, eles voltam na end e você fica com a tua mesa lá, com pelo menos esse bounce dessa menina aqui, o que é bem interessante. Ela tem um outro efeito também, né? Que se esse Fusion invocar o card que você controla deixar o campo por causa de uma carta do oponente, você pode Special Summon um Melodious do extra deck, do deck ao extra deck, ignorando as condições de Summon. Ela tem 28 de ataque, você pode tentar trazer alguém pra tentar dar um dano, enfim, mas você traz alguém do extra deck. Não tem uma fusão grande, ignorante, que você pode crachar ela igual você faz com a Beatriz, né, batendo cabeça pra trazer um Dante Pilgrim na época. Não tem algo assim, mas tá aí. Então, meus amigos, essas são as cartas de Melodious, tá? Como vocês podem ver, tem pouca carta, eu não sei se deu pra você sacar porque que o deck consegue fazer jogadas com poucas cartas. Agora nós vamos entender. Porque eu vou trocar pra minha tela do... Cadê? Tenho que trocar pra minha tela do YouTube, tirando a tela do DB da frente, e nós vamos
chegar no canal do nosso herói nacional, o Noah Yu-Gi-Oh! Tá? Então aqui no canal do Noah, a gente vai ver uma jogada que ele não começa com ostinato, né? Ele não faz jogada com ostinato, ele vai fazer jogada com um pêndulo. Então, vamos fazer jogada do deck mesmo, né? Do deck, que te loca, mas beleza. Normal Summon do pêndulo, efeito, pegou um Special Summon qualquer, fez Special Summon da Sonata, né? E linkou pra fazer o link de Melodies, que descarta uma carta e traz 2 Melodies do deck. Então, trouxe a Soprano e trouxe a outra pêndulo, né? Deu efeito aqui e pegou a área, beleza? Juntou 2 e vai fazer o link. O link não, né? A fusão. Ih, rapaz, aqui aparece o nome dela estranho. Mas é a baixa, né? Ela vai dar efeito e a escala também dá efeito. Como ele usou as 2 escalas aqui como material, quer dizer, uma tava no extra já, né? Porque você linkou. Como uma já tava no extra e a outra foi usada como material no campo, as 2 voltam. Ela, quando é Fusion invocada, traz um do deck. Quando é Special invocada, né? Traz um do deck. Trouxe aqui a Maestra, que dá efeito para reciclar uma carta do cemitério. Pegou a Soprano. Efeito da escala. Quer dizer, pêndulo Shoukan, né? Ele ativa os efeitos só pra dizer que tá pendulando. Pendulou as 2 da mão. Efeito da escala vermelha. Dump uma área, beleza? Agora efeito da escala azul. E pegou a Melodies Concerto. A Soprano não tinha dado efeito ainda, então ela vai dar efeito pra fazer fusão. Fez uma Schuberta. Agora você vai usar a baixa, que é uma Melodies Maestra, mais 2 Melodies pra fazer a Flowering. Então usou uma do campo e 2 escalas. Ou seja, é uma economia muito boa de cartas, porque as 2 já deram efeito de campo, de Summon, e já deram efeito na escala. Já foram e voltaram, beleza, elas não vão voltar de novo, mas já rolou, já fez o que deveria. Fez aqui a Flowering. No cemitério ali, você dá o efeito da menina da baixa, né? Ela traz de volta. E a Concerto tem o efeito, né? Quando você faz uma fusão, ela compra uma carta. Eu vou até ter que voltar aqui, porque ele não fez, então deixa eu ver se eu tô enlouquecendo. Se um Melodies Fusion Monster é mandado pro cemitério enquanto essa carta tá no cemitério, mesmo durante a damage, você pode colocar essa carta no fundo do deck e comprar uma carta. Ela ainda tem esse efeito de reciclagem, né? Então tá bom, vai lá. Então essa aqui é a jogada final do nosso amigo. Que... de novo, ó, vamos ver só como terminou. Trouxe aí. E é isso. Então, o que isso dá? A Elegy tá no campo, a área também. Então, nossos monstros não podem morrer em batalha e também não podem sofrer alvo e nem ser destruídos por efeito. Além de ganhar o plus de ataque que elas dão. A Schuberta dá um Didi Crow para 3, o que é bom no formato atual de Snake Eye e tal. E tem a Flowering, que vai banir esses bichos do campo e trazer todo mundo de volta, balançando cartas do cara pra mão. E como o cara tem essa pressão de não poder bater nos bichos, não tirar eles daí, fica chato, porque só desse jeito já são 5 cartas que eu posso voltar do cara pra mão. É muita carta. Via de regra, não é isso que vai acontecer. Você vai ter que banir bem menos pra poder interromper a jogada do cara cedo. Mas é isso, tá? Agora a gente segue pra uma outra tentativa de jogada. De novo com o Normal Summon da Pêndulo Vermelha. Pegou uma área Special, faz o link, efeito, descarta, traz 2. Soprano, reciclou a carta. Soprano, fez fusão. Pegou ali a menina do cemitério. Tá? Pera aí. Colocou a escala, né? Deixa eu só entender de novo. Soprano, reciclou, efeito faz fusão. Beleza, fez a baixa e a escala também volta, né? As 2 na verdade, beleza. A baixa trouxe a Maestra. A Maestra recicla a Soprano. Pendulou um Shoukan, pendulou as 2. Efeito ali da escala vermelha, dump área. Efeito da escala azul, pegou o Concerto. Efeito da Soprano, fez fusão. Juntou 2, fez a Flowering, voltou e... na verdade é a mesma porra que ele fez antes, né? Eu não entendi qual foi a parada aqui, porque ele fez 2 paradas diferentes. E pra terminar, tem esse canal aleatório que eu cheguei aqui, que eu vi. Então a gente vai ver essa jogada dele, porque é uma jogada com o ostinato só, né? Então com o ostinato a gente ativa, dump 2 materiais. Ele jogou a Tantan e uma menina ali, né? Mas enfim, a Elegy, se eu não me engano, tá? Então tá, beleza. A baixa foi Fusion invocado e invocou alguém do deck. Você poderia, deixa eu ver... você poderia fazer, por exemplo, jogando a escala azul, jogando as 2 escalas, né, a azul e a vermelha, por exemplo, e você poderia invocar a Soprano, porque a Soprano, quando é Special invocado, pega a escala azul do cemitério para mão, e aí a escala azul na mão dá efeito e invoca a escala vermelha do cemitério, que dá efeito e busca mais um Melodios. E aí você põe a escala azul no campo e dá efeito e pega a Concerto, por exemplo. Nisso você tem aí o giro de deck que você fez. Mas tudo bem, aqui ele trouxe a escala vermelha que pegou a azul. Efeito da escala azul, tá fazendo a Tantan do cemitério, a Tantan deu efeito e pegou a fusão substituta do deck pra mão, né? Juntou 2, fez o link, aqui essa porra tá na velocidade normal. Fez o link que descartou a fusão substituta. Beleza, e trouxe 2 do deck. Uma delas sendo a Maestra e a Soprano. Soprano reciclou aqui a Elegy, efeito, fez fusão, usando 3 do campo. Tá um pouco caro essa jogada, mas tudo bem. Fez a Flowering, tá dando efeito da baixa, trouxe de volta a Tantan, que vai dar efeito e pegar a Poly.
Beleza, as escalas voltaram, né, porque você fez fusão. Então beleza, pegou aqui a conserto do deck pra mão. Tá dando efeito da vermelha, dump área. Efeito aqui da... nome da menina, da maestra, reciclou a área que você milou. Fez aqui a fusão, usando a poli mesmo, fez uma chuberta. Efeito da Tantan, deu um ataque pra alguém, deu dano no oponente, enfim. Pêndulo Shoukan, ativou o conserto e meteu outra da baixa no campo, né? Então, o cara tá dizendo o que ele pode fazer ali e é isso. Isso aqui é só alguns dos exemplos do que o deck pode fazer, né, cara? Mas... em suma, são coisas bem interessantes. Os suportes ajudam e ajudam muito o deck. São bons suportes, suportes interessantes. E quem sabe o deck possa fazer alguma coisa. É claro que tem um monte de fraqueza. O Ogre, por causa do Voice, estava até tendo uma subida de uso. E o Ogre é bem bom contra essas raparigas aqui, porque pega as... na verdade, ele nem chega a ser muito bom, porque não tem uma escala que te start early como escala, né? Não tem uma escala que você dá e busca uma carta, não. Então, não chega a ser muito bom, mas é bom contra a jogada de Link. Se o cara fizer jogada via Link, o Link tem que invocar monstros na seta. Se o monstro não tiver no campo, se o Link não tiver no campo, não dá pra invocar ninguém na seta dele. Então, um Ogre pode machucar. E são várias nuances que tem pra ver se esse deck vai ser relevante ou não pro jogo. Vamos aguardar. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.